Bom dia a todos. Primeiro, estou muito feliz de ver a quantidade e a qualidade do pessoal que está aqui para esse simpósio. Eu vim fazer somente uma abertura, não vim fazer pronunciamento nenhum a respeito de qualquer tipo de patente ou coisa que eu valha. Eu queria só dar as boas-vindas a todos, dizer que esse é um fórum de vocês, para vocês, e que a gente gostaria de sair daqui com mais informações do que nós temos. Eu agradeço a presença de todos, do pessoal, principalmente o pessoal que veio de fora, o pessoal daqui, e dou por começada a nossa sessão. Um ótimo dia para todos, que todos tenham uma percepção daquilo que vocês vão ter e possam comentar, que o principal aqui não é só a demonstração, são as perguntas, as dúvidas que vocês venham a ter. Obrigado a todos e um grande bom dia para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada, Alberto. E para falar sobre o projeto Vida no Trânsito, eu convido ao palco a superintendente de trânsito da CETRAN Curitiba, Rosângela Batistella. Bom dia a todos. Um pouquinho. Em primeiro lugar, obrigada a Dataprom, obrigada, Alberto, por essa oportunidade e de a gente poder estar aqui para conversar com esse pessoal, e rever amigos aí de longa data também, que fazia tempo que a gente não via, e dizer que nós estamos aí na Semana Nacional do Trânsito, a abertura foi ontem, na Polícia Rodoviária Federal, aqui em Curitiba, do dia 18 ao dia 25, a gente tem essa Semana Nacional do Trânsito, onde nós intensificamos as ações que a gente sabe que a gente faz durante o ano todo. Foi uma abertura com todos os parceiros, e essa semana, enfim, nós vamos estar, a CETRAN, junto com os parceiros, só para uma informação para vocês, fazendo ações em diversos pontos da cidade. Curitiba participa do projeto Vida no Trânsito, até porque, em 2009, a Organização Mundial da Saúde, ela chegou à conclusão que o trânsito era uma das maiores epidemias do mundo. O trânsito aí era o 9º lugar em mortes oriundas do trânsito. Então, o que a OMS fez, junto com algumas fundações, a Fundação Bloomberg, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, foi tentar melhorar esse índice, e diminuir esse índice de acidentes de trânsito nas cidades, e principalmente nas cidades daí de terceiro mundo, considerado que são essas cidades, e escolheu 10 países, para desenvolver esse projeto, que é o RS10, na verdade. Acho que você pode até... Tem aqui? Aqui, como eu falei, 1,3 milhões de pessoas que morriam no mundo em acidentes de trânsito. Então, a 9ª causa, Isso, 50 milhões de feridos. Em 2010, estimava-se que, se não se fizesse nada, isso poderia aumentar, chegando lá em 2020 com 1,9 milhões, na verdade, de mortes no trânsito, e 2,4 milhões em 2030. Então, considerado realmente uma epidemia mundial. Cerca de 90% das mortes das lesões causadas pelo trânsito ocorrem em países de baixa ou média renda, que são aqueles países considerados mesmo, os menos desenvolvidos, e que nós estamos aí, apesar de sermos considerados em desenvolvimento, estamos dentro desses países. A OMS ela convidou, então, 10 países que concentravam o maior número de mortes, dentre esses o Brasil, a participarem desse RS10, que é o Road Safety in
10 Countries, né, que aqui no Brasil ganhou o nome de Projeto Vida no Trânsito. Tá? A meta do projeto é reduzir até 2020, então, nessa década, 2011, no caso, a 2020, reduzir 50% as mortes e lesões no trânsito. Agora já se fala numa meta zero, né, de reduzir e de chegar a um nível zero. A gente sabe que isso é muito difícil, mas é o que se tende, né? As características do projeto Vida no Trânsito, para vocês entenderem, então. É um trabalho intersetorial, né, entre os setores ligados direto ou indiretamente ao tema, né, são vários parceiros, na verdade, com o objetivo de fortalecimento de políticas de prevenção de lesões e mortes no trânsito, que em Curitiba, em 2012, portanto, na gestão ainda do prefeito Luciano Dutti, foi feito um decreto para instituir a Comissão Municipal Intersetorial de Segurança no Trânsito. Foram convênios, na época, com o Ministério da Saúde. Né? Deixa eu só ir para frente e depois eu volto aqui um pouquinho. Não, tenho que voltar mesmo. Quem instituiu, quem coordenou, na verdade, e coordena até hoje, é o Ministério das Cidades e a Organização Pan-Americana da Saúde. Essas ações, e nesse decreto, enfim, foram nomeados, né, parceiros, no caso, a CETRAN, Secretaria Municipal da Saúde, o BPTran, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, algumas entidades da sociedade civil organizada, né, e que participam, e temos reuniões todo mês, né, em relação ao projeto Vida no Trânsito, para que a gente possa ter toda a estatística do que acontece na cidade e também das ações que devem ser desenvolvidas para que a gente possa diminuir os índices de acidentes, de mortes e lesões no trânsito na nossa cidade de Curitiba. A princípio, em 2010, quando foi criado esse projeto, eu ainda era diretora de trânsito na URBS, né, porque eu acho que nem todos aqui sabem, pelo menos o pessoal que é de fora. A URBS, que é a empresa que gerencia o transporte coletivo de Curitiba, ela também gerenciava o trânsito até 2011, e através da Diretoria de Trânsito, que era a Diretran. Em 2012, foi criada a Secretaria Municipal de Trânsito, que ficou de 2012 até o final da gestão passada, em 2016. Em 2017, com a nova gestão, o prefeito fundiu a Secretaria de Trânsito com a Secretaria de Defesa Social. Então, hoje nós temos a Secretaria de Defesa Social e Trânsito com duas superintendências, a Superintendência da Guarda Municipal e a Superintendência de Trânsito, que é o cargo que eu ocupo hoje lá. Também nessa gestão, o prefeito ele autorizou que a Guarda Municipal, e até porque já existe, né, pelo CONTRAN, uma resolução que permite que a Guarda Municipal também atue no trânsito da cidade de Curitiba. Então, para nós, isso foi bom, porque, na época da Diretran, nós tínhamos quase 600 agentes de trânsito, para vocês terem ideia. Hoje, nós temos 305 agentes de trânsito. Então, diminuiu muito o número de agentes e a cidade cresceu, né, não só em população, como em frota, principalmente. Então, a gente entende que esses 300 guardas municipais que agora estão se integrando ao trânsito, vêm colaborar muito para que a gente possa ter uma melhor educação, uma melhor fiscalização de trânsito na cidade. Né? Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, só para vocês terem ideia, então, do número de mortes por acidentes de trânsito, né, por 100 mil habitantes, e a razão da mortalidade por 10 mil veículos em Curitiba de 2011 a 2017. Nós conseguimos reduzir, se vocês forem vendo ali, se vocês forem ver, a gente ao longo, desde a criação do Vida no Trânsito, 2011, até agora 2007, a gente foi conseguindo, com algumas ações, reduzir, né? Teve ano que ficou meio estagnado, mas conseguimos reduzir. Aqui, infelizmente, aumentou de 2015 para 2016, reduzir os índices de acidentes e de mortes no trânsito. A gente sabe que em 2018, nós já estamos quase no final,
Infelizmente, talvez esse número aqui, ele aconteça como aconteceu aqui. Ele cresça um pouquinho, porque nós tivemos alguns acidentes com mais de uma morte no trânsito aqui em Curitiba. A gente sabe, veiculou na mídia, e, infelizmente, esse número tende a crescer um pouquinho, então, a gente nota com isso que a gente tem que intensificar mais ainda as nossas ações. Embora que no total, então, de 2011 a 2017, a gente conseguiu uma redução de 42,6%. Quer dizer, quase atingimos a meta, que é a dos 50% até 2020. A distribuição segundo a faixa etária, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente chega a essa conclusão que, em número absoluto, são os jovens, né, de entre 20 e 29 anos, são as principais vítimas do trânsito aqui em Curitiba. Números absolutos. Se você for considerar em números relativos, infelizmente, os idosos acima de 70 anos são os que correm o maior risco de morrer e são os que mais morrem. Nós temos muitos atropelamentos aqui em Curitiba, principalmente nas canaletas do transporte coletivo. A gente tem uma ideia de se fazer uma segregação, alguma coisa que a gente possa fazer nas canaletas para que a gente evite, principalmente, aquelas travessias em meio de quadra, onde a gente sabe que tem muito problema. E também porque nós estamos agora com os ônibus ligeirões na canaleta, que são aqueles ônibus que só param nos terminais. Então, além do parador, a cada 500 metros, nas estações tubo, nós temos um outro ônibus que só para nos terminais e que faz a ultrapassagem nas canaletas. Então, isso aumentou o risco do pedestre, né? E, justamente por isso, a ideia é de fazer alguma ação com relação às canaletas, que a gente possa, na verdade, fazer uma segregação maior, né, com relação aos pedestres e, principalmente, com relação aos idosos. Aqui a gente vê só um pouquinho, que de 2000 a 2010, um crescimento de 48% da população acima de 60 anos. Curitiba está ficando uma cidade de pessoas de idade. Acho que o Brasil, né, está tendendo a mesma situação da Europa. E a gente precisa cuidar desse pessoal, justamente. Foi feito, acho que eu não sei em que época da gestão passada, a Garré me ajude, eu estou aqui com os universitários que vão me ajudar em algumas coisas, sabe, gente? Na gestão passada, essa implantação, junto com a Dataprom, do semáforo com o aumento do tempo para a travessia, né? Então, principalmente para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. É o cartão, ou o cartão transporte, ou o cartão mesmo do idoso, né, que propicia para essas pessoas que têm acima de 60 anos e para as pessoas com deficiência que eles coloquem o cartão e que o tempo de travessia seja aumentado, né, nos semáforos. Já é uma ação do projeto Vida no Trânsito para a gente melhorar justamente a questão dos idosos. A questão da via lenta também. Curitiba, com esse sistema trinário, que são as canaletas e as vias laterais das canaletas e as vias rápidas, né, formam esse sistema trinário da cidade e que todo mundo já sabia que, nesse caso aqui, das vias... Opa, eu estou ainda me batendo com... Nesse caso das vias lentas, a gente tinha, no passado, uma velocidade de 40 km por hora. E, na gestão passada, foi criado, então, esse compartilhamento da bicicleta, né, com os veículos e foi reduzida a velocidade para 30 km por hora. Não é uma ciclovia, não é uma ciclofaixa, é um compartilhamento. Embora que, aqui a foto até aparece o trechinho que chega próximo do semáforo, com a pintura vermelha, para dar realmente a prioridade, no caso, para o ciclista, né, guardando aquele 1,5 m de distância do veículo. Também contribuiu bastante para que a gente tirasse
o ciclista de dentro da canaleta, porque também uma das causas de morte eram esses atropelamentos, esses acidentes com ciclistas dentro da canaleta. A gente sabe que hoje ainda tem ciclista que prefere andar na canaleta, assim como tem pedestres, corredores que preferem usar a canaleta, porque a frequência do ônibus é menor, logicamente, do que do veículo. Mas a gente sabe também que um acidente dentro da canaleta, ele, via de regra, é fatal, né? Nós tivemos recentemente a morte de um ciclista na canaleta do ônibus lá do Norte-Sul, né, que a gente teve bem recente, porque o ônibus com 180, 200 passageiros, é muito difícil que ele consiga frear para um ciclista e correr o risco de que todos os passageiros possam sofrer, e aí acaba que o ciclista é que sofre a pior consequência, né? Foi criada também a área calma. Essa área calma, na verdade, o projeto dela, ele já era um projeto mais antigo, eu diria que lá de 2008, 2009, e que a gente nunca conseguiu implantar na cidade, porque era a redução da velocidade num perímetro do centro da cidade, né? Esse perímetro ele era um pouco menor do que foi implantado, na verdade, foi implantado até a Rua Inácio Lustosa, que para nós é considerado uma via de tráfego prioritário. Quando foi implantado até ela, no caso. E a gente agora pensa em mudar um pouquinho para uma via que é de tráfego mais local, que é a Paula Gomes, porque a gente temos problemas com essa implantação até a Rua Inácio Lustosa, por ser de tráfego prioritário, porque ela é uma via de 2 pistas, com canteiro central, com 2 faixas por sentido. E ela é uma ligação grande da cidade. Não que a velocidade, acho que até um trecho dela, que fica perto de um polo gerador, que é um shopping, que é bem aqui nesse início dela, a gente imagina que possa deixar a velocidade realmente de 40, mas quando você mudando para outra rua e passando um pouquinho, a ideia é diminuir esse perímetro e também a gente aplicar o que, na época, quando foi concebido o projeto, a gente imagina que a gente possa resgatar e fazer o que a gente tinha ideia na época, que era de que, dentro de todo esse quadrilátero aqui, a gente proibiu o estacionamento, na grande maioria, né, das vias, principalmente do lado direito, poder compartilhar daí a bicicleta, em alguns locais fazer ciclovia ou ciclofaixa. Aqui, por exemplo, nessa rua, nós já temos uma ciclofaixa em cima da calçada, né? E ligar, enfim, todo esse quadrilátero aqui, que a gente possa, com essa redução de velocidade, justamente que foi de 40 km por hora, compartilhar a bicicleta. E esses estacionamentos remanescentes que a gente deixaria, a ideia é que a gente possa majorar o preço, até porque Curitiba, a ideia é fazer o estar eletrônico, né? Hoje a gente tem o sistema do cartão, a raspadinha, e com o estar eletrônico, o pagamento por fração de hora. Então, nesse quadrilátero, a ideia é a gente aumentar o valor desse estacionamento para que ele possa subsidiar, de certa forma, a tarifa do transporte coletivo, né? Na época, o projeto já era assim, mas não foi implantado dessa forma. Então, a gente gostaria de resgatar agora, para voltar à concepção original. De certa forma, é você criar um pedágio urbano dentro desse quadrilátero. É desincentivar o uso do carro na área central e incentivar o uso do transporte coletivo. E quem insistir em ir de carro, pagar, né, um estacionamento na via pública maior, sabendo que, dessa forma, vai estar subsidiando a tarifa, né? Eu acho que é uma ideia. Pode até não, vamos dizer assim, se você considerar em termos de quadrilátero, de número de vagas, enfim, eu acredito que deve dar umas 1.500 vagas, ou talvez um pouco mais. Pode até ser que ele não contribua tanto com relação à tarifa, mas o impacto social, vamos dizer assim, que isso pode dar, por conta da prioridade do transporte coletivo, é muito grande. E é assim que a gente imagina fazer, né? Aqui, então, para vocês terem uma ideia da área calma,
da variação do que já tivemos de diminuição dos índices de óbitos e de feridos em função da implantação dela, né? Significa que surtiu resultado. A ideia também é a gente poder fazer essas áreas calmas em centros dos bairros também, nos locais, né, em quadriláteros, talvez, claro, menor, né, dimensão, mas em bairros da cidade onde a gente pretende implantar o estacionamento regulamentado também, onde puder, e fazer a redução de velocidade. A gente implantou também a questão dos no-break em semáforos, né? A gente tinha muito problema com queda de energia, e daí isso gera insegurança, né? Acidentes, enfim, e foram implantados. Eu não tenho ideia, talvez o Reginaldo saiba dizer quantos no-breaks hoje tem, né? O Lexei está aí? 50, então. Eu acho que a tendência é a gente conseguir aumentar esse número também, né? Aqui, a gente fez isso recente, já foi dentro dessa gestão, porque nós tivemos, ano passado, num cruzamento em Curitiba, que é numa via do sistema trinário, na República Argentina, com a Avenida Kennedy, 11 atropelamentos, sendo que 3 atropelamentos foi só num mês, de pedestres, e que, na verdade, a gente até tem um filminho, acho que esse filme não está aqui, só tal do semáforo, mas a gente teve atropelamento, ou até acho que tem, né? Um filminho que tem aqui para vocês verem que o descuido normalmente é do pedestre, infelizmente, né? O pedestre ele vai atravessar ou com um fone de ouvido, ou conversando com um amigo, e não presta atenção, olha para um lado só e acaba sendo atropelado. Felizmente, a gente não teve mortes, mas a gente teve 11 atropelamentos nesse local. Se Bom, puder passar. Em Curitiba tem um cruzamento campeão de acidentes de trânsito, é o da Presidente Kennedy com a República Argentina. Só no ano passado foram 10 pessoas atropeladas neste local. Esse local que você tem imagens aí. De acordo com a polícia, com a CETRAN, a maior causa destes acidentes é a falta de atenção dos pedestres. Por isso mesmo, um equipamento sonoro foi instalado ali no cruzamento para alertar as pessoas quando um ônibus se aproxima. A Amanda Menezes está lá e conversa com a gente agora. Oi, Amanda, boa tarde. Já dá para perceber alguma mudança aí depois da instalação desse equipamento? Boa tarde, Parracho. Boa tarde a todos. Dá para perceber, sim. Quando o equipamento começa a fazer o barulho, a gente percebe que o pedestre fica um pouco mais atento antes de atravessar a rua, para ter um pouco mais de atenção mesmo nesse cruzamento que é muito movimentado aqui da República Argentina com a Presidente Kennedy aqui no bairro Portão. A gente tem imagens do ano passado para mostrar para vocês de câmeras de segurança da URBS. Foram 10 atropelamentos só nesse cruzamento, em um deles em agosto. Uma jovem foi atropelada por um biarticulado e em novembro foi um senhor de idade que também foi atropelado por aqui. Depois de tantos acidentes, então, a Secretaria de Trânsito decidiu colocar esse equipamento que funciona com sensores e ele avisa o pedestre antes do ônibus passar na canaleta. Dá só uma olhada como é que funciona. E ele fica repetindo essa mensagem cada vez que um ônibus biarticulado passa por aqui. O que a gente percebe é que isso sim chama a atenção do pedestre para que ele tenha mais atenção. E, inclusive, segundo a Secretaria de Trânsito, depois que esse equipamento foi colocado aqui, não teve mais nenhum atropelamento nesse cruzamento desde o fim de dezembro, quando foi colocado esse novo sistema. Mas a gente ainda vê alguns pedestres atravessando a rua fora da faixa e também quando o sinal está fechado para o pedestre, quer dizer, são atitudes de risco. A gente só espera que os pedestres tenham um pouco mais de consciência, né? O equipamento, pelo que a gente pode perceber, dá para perceber, dá para ouvir bem ele funcionando aqui e a gente espera então, já que não teve mais nenhum acidente depois de todas essas mudanças, que continue assim, sem acidentes nesse cruzamento aqui, né? Não é mesmo, Parracho? Exatamente, é isso que a gente quer, né, Amanda? Segurança para todo mundo, principalmente aí o pedestre que precisa atravessar. Claro que a gente não vai ficar só no semáforo, né? Nós fizemos isso em um piloto em parceria com a Dataprom, até porque a gente entende que, pelo que vocês observaram nesse cruzamento, ele precisa de outras intervenções de engenharia.
E quando eu falo da segregação, eu acho que esse é um ponto realmente que o pedestre acaba atravessando em um monte de locais. Então, a gente precisa fazer essa intervenção, é o transporte coletivo em duplo sentido, é o veículo, e aqueles canteirinhos que tem, eles são muito baixinhos, eles acabam propiciando que o pedestre acabe atravessando em qualquer lugar. Então, a ideia é terminar as intervenções que a gente pretende fazer nesse cruzamento. Mas, felizmente, desde que implantamos esse piloto, a gente não teve mais atropelamentos nesse local. Eu não sei o que... Esse daí é mais um vídeo? E se aproximando. Se quiser, Essa é a vamos ver. mensagem que a população vai ouvir quando atravessar a faixa de pedestres entre as avenidas Presidente Kennedy e República Argentina, no bairro Portão. O local tem um alto índice de atropelamentos, nós já mostramos aqui no nosso programa. A ideia é que o aviso sonoro ajude a evitar acidentes. Se aprovado, o sensor será instalado em outros pontos da cidade. Vamos ver. O equipamento que emite alertas sonoros é o primeiro de Curitiba e ainda está em fase de testes. Foi instalado entre as ruas República Argentina e Avenida Presidente Kennedy, no bairro Portão, porque esse é o cruzamento campeão de acidentes. Só nesse ano, 11 pessoas foram atropeladas aqui, a maioria por ônibus, enquanto atravessavam a rua. O equipamento é ativado sempre que o sinal está aberto para o ônibus e fechado para os pedestres. Aí, então, o sensor instalado na pista identifica a aproximação dos pedestres. E a caixa de som emite um alerta para chamar a atenção dos pedestres. O alerta é disparado em média 3 segundos antes do ônibus passar. Cuidado, ônibus se aproximando. Cuidado, ônibus se aproximando. A intenção é evitar acidentes como esse, em que 2 jovens foram atropeladas pelo ônibus depois de atravessar a pista sem olhar para os 2 lados. Ou então esse que aconteceu no mês passado e também foi registrado pelas câmeras da URBS. A vítima, um homem de 62 anos, atravessa fora da faixa e é atingido pelo ônibus que não tem para onde desviar. Não só porque eles estão um pouco desatentos, como também a questão do movimento dos ônibus. Esse movimento de ônibus e de pedestre cria um grau maior de risco de acidente. Então a gente está desenvolvendo um conceito para criar uma opção fora o porta-foco já existente de semáforo de pedestre. Para quem passa pelo local todos os dias, a ferramenta é bem-vinda. Muito interessante, é bom para a pessoa vir distraída, às vezes com o celular, né? E já aconteceram vários acidentes aqui nesse ponto, né? Importância máxima, né? Segurança. Uma ferramenta muito boa. Se for para trazer segurança para pessoas, seria bom, né? A ideia é boa, a ideia é bacana. Cuidado, ônibus se aproximando. Então, quem apareceu falando ali, o primeiro é o Pedro Darcy, o engenheiro Pedro Darcy, é o nosso diretor de planejamento e operação de trânsito. Ele não está aqui conosco, mas só para vocês saberem. Enfim, acho que até esse aqui deu para entender melhor, né, o áudio, que é o cuidado, que é a sonora do cuidado, o ônibus se aproximando. A gente sabe que não é só o sonoro que vai fazer com que o pedestre se atente, né? Porque muitas vezes os jovens, principalmente, atravessam com o fone de ouvido, ouvindo música e tal, vai acabar não escutando o sonoro. Mas eu acho que são ações que a gente tem que fazer e replicar em outros lugares, e que se já não aconteceu outros atropelamentos é porque surtiu um resultado, né? Aqui algumas ações de educação que nós temos a EPETRAN, que é a Escola Pública de Trânsito, e que desenvolve, né, o ano todo ações de educação de trânsito nas escolas. A ideia do nosso prefeito, e até ontem, na abertura da Semana Nacional de Trânsito, foi o que a gente falou, que é também de intensificar a questão da educação de trânsito nas escolas. A gente sabe que, apesar do Código de Trânsito ter o artigo que fala, né, sobre a questão do pedestre, sobre a questão da educação de trânsito, até hoje ela não foi regulamentada nas escolas. E o CONTRAN nos diz que cada município é que tem que fazer a sua regulamentação. E aí a gente tem problemas com o Ministério da Educação, porque hoje o Ministério da Educação ele está reduzindo o número de cadeiras, né? Está agregando, e se a gente quiser colocar, vamos dizer, uma cadeira de educação de trânsito nas escolas, a gente não consegue.
Então, a nossa ideia é trabalhar com o Ministério da Educação de forma transversal às outras matérias, porque a gente sabe que trânsito tem tudo a ver com física, com tudo, com matemática, enfim, e colocar de forma transversal e que a gente possa, inclusive, capacitar os professores, através da Escola Pública de Trânsito, para que eles possam capacitar os seus alunos, né? Passar essa educação de trânsito para os alunos. Então, essa é uma das nossas metas, mas, por enquanto, o que nós fazemos é levar até as escolas, não só as escolas públicas, municipais, estaduais, como as escolas particulares também, essa parte da educação de trânsito. E temos também, na EPETRAN, um circuito de trânsito, onde as escolas vão lá nos visitar e a gente faz aquela aula, enfim, toda do trânsito no circuito para mostrar para as crianças como que tem que se comportar no trânsito, né? A capacitação de agentes comunitários da saúde também a gente entende que os agentes comunitários da saúde, como eles entram nas residências, né, porque estão aí, nós tivemos o problema da dengue, tudo isso, então a gente usa os próprios agentes da saúde para que eles possam também fazer uma multiplicação aí da questão do trânsito, né, com a população da cidade. Blitz com a Guarda Mirim também nós temos utilizado bastante nas nossas blitz educativas, e isso sempre não só com a CETRAN, como também com os parceiros do projeto Vida no Trânsito. Tanto que aqui essa prosa, que a gente fala aqui, a prosa sobre trânsito com idosos, é a ANAMOB que faz, que é uma organização não governamental, que é parceira do Vida no Trânsito e que faz essas ações com os idosos. Outras ações dos parceiros também são esses cursos aqui. A gente tem o curso do EAD, do Motos Expert, com o pessoal da IPETRAN, né, para o motociclista seguro, prevenção de acidentes com motoristas do transporte coletivo, projeto Reflexão, que a IPETRAN também é uma entidade não governamental. A IPETRAN é Instituto de Trânsito, que é daquela deputada Cristiane Yared, né, que acho que vocês conhecem. Ela é parceira também no Vida no Trânsito. Palestras com jovens e familiares em conflito com a lei, né, o DETRAN faz. Rede de ações educativas de trânsito com o DETRAN, e esse roadshow que também a ANAMOB que faz. A gente colocou aqui a questão do motociclista, eu acho que mais para frente tem o gráfico, porque até o ano de 2015, a gente sabia que as mortes, né, o índice de mortes no trânsito por atropelamento, então, pedestres, era sempre o maior na cidade. E de 2015 a 2017, isso mudou e ficou para o motociclista. Faz 2 anos que os índices de mortes e de lesões graves no trânsito aumentaram com relação ao motociclista, mais do que com o pedestre. Algumas ações de engenharia, né? Claro, a questão da sinalização, que é imprescindível, a gente já pintou desde o início da gestão do prefeito aí, 205 mil metros quadrados de sinalização horizontal, até porque nós temos um convênio com o Estado de reciclagem e recuperação do pavimento, e nós estamos recuperando muito. Eu acho que aqui deve ter aqui placa de sinalização, mas acho que tem a metragem de quantos a gente já deixa eu ver aqui, ó, pavimentação, 93 quilômetros, né, de vias que já foram pavimentadas. Então, realmente, a gente tem que correr atrás. A nossa capacidade de sinalização ainda é menor do que a capacidade aí do convênio de recuperação das vias, mas a gente está conseguindo acompanhar. A gente tem uma licitação que vai acontecer esse ano ainda de material termoplástico, para que a gente consiga acompanhar, principalmente, a recuperação do que é pavimentação definitiva, para que a gente tenha uma sinalização mais duradoura. A gente também adquiriu, como emenda de vereadores, um equipamento, que é uma máquina de pintura. Essa maquininha é uma máquina bem singela, para que a gente possa ter ações mais rápidas em situações mais emergenciais na cidade. Até inédito, na verdade,
para uma prefeitura conseguir emendas de vereador para a compra de equipamentos, e nós conseguimos, através dos vereadores esse ano, porque normalmente os vereadores, as emendas deles é para executar lombada, faixa elevada, pintura de sinalização, placas, enfim, semáforos, e muitas vezes nos falta justamente o material para a gente fazer essa implantação. Então, não só essa máquina de pintura que a gente já adquiriu, né, como também a gente conseguiu para equipamentos para fábrica de placas. Curitiba tem uma fábrica de placas na SIC, na cidade industrial, onde a gente recupera placas, né, velhas, ou pichadas, ou depredadas, enfim, mas também executamos placas novas. E a gente está com os equipamentos lá de corte, o plotter, a máquina que corta, o disco, está muito antigo, e a gente precisava de equipamento novo. Então, tivemos também emenda de vereador para a gente adquirir essas máquinas, e a gente está agora fazendo uma licitação justamente para adquirir, para que a gente possa fazer um upgrade aí na nossa fábrica de placas. Isso realmente é uma coisa inédita para a cidade, porque nunca tinha acontecido. Aqui, então, só para vocês verem, é uma vista lá da nossa fábrica de placas, né? Nós implantamos também, desde 2017 até hoje, 45 semáforos na cidade, cruzamentos semaforizados, né? É uma reivindicação, claro, que passam por estudos técnicos, né, para que a gente saiba se realmente o semáforo é a melhor... Obrigada. Vou te pedir, por favor, para abrir para mim, que não consigo, por favor. A gente sabe, né, que tem todo um estudo técnico aí, nosso pessoal da operação, para a gente saber se realmente o semáforo é a melhor solução, muitas vezes uma rotatória, ou uma simples sinalização, e muitas vezes uma sinalização até de uma proibição de estacionamento, quando você chega no cruzamento para melhorar a visibilidade, já resolve o problema. Então, enfim, mas tivemos que implantar, até por conta de novos binários que nós fizemos na cidade o ano passado, esse ano, a gente teve que implantar algumas interseções dos semáforos, né? Pavimentação que eu já falei, algumas ações de fiscalização. Então, só para vocês terem uma ideia, o resultado de toda a análise aí do pessoal que participa do projeto Vida no Trânsito mostra a necessidade de uma fiscalização mais efetiva, porque a gente nota que os fatores, né, de risco, justamente dos acidentes e das mortes, das lesões no trânsito, é álcool ainda, em primeiro lugar, velocidade e a infraestrutura, né? E, como condutas, a gente sabe que é o desrespeito da sinalização. Claro, velocidade, se está com velocidade maior, é porque está desrespeitando uma sinalização de regulamentação. E a evitabilidade, porque é aquela questão da direção defensiva, né, da pessoa achar que ela pode fazer e não presta atenção no pedestre ou no condutor vizinho, né? E as conversões sem dar a preferência. Então, ainda muito cruzamento sem dar a preferência onde tem os acidentes. Então, isso nos mostra que a gente tem que intensificar as nossas ações de fiscalização. Aqui, como eu falei, a questão da velocidade, né? O fator de risco contributivo, né? 44 acidentes fatais a gente teve, né? Se você considerar aqui, ó, ele baixou, mas já teve situações mais baixas, mas em 2007 aumentou, e eu acho que em 2008, infelizmente, vai aumentar também. Nós tivemos, nesse tempo todo, 44 acidentes com 53 mortes, sendo 5 acidentes com 2 mortes e 1 com 5 mortes. Então, isso acaba aumentando muito o índice das mortes no trânsito, né? Aqui, para mostrar a questão do motociclista, né, que realmente aumentou muito, né? O gráfico menos mostra, acho que não dá para ver muito, mas, enfim, realmente um aumento demasiado aí do mortes e acidentes, enfim, com os motociclistas. Aqui a questão dos enquadramentos, né? Dos radares e das barreiras eletrônicas. Nós ainda temos um sistema de fiscalização eletrônico antigo. Ele foi implantado em 2010, 2009, 2010, e desde então a gente não teve outra licitação. Tivemos até, mas tivemos problemas judiciais.
A gestão passada acabou anulando uma licitação que depois teve, ela, vamos dizer assim, foi uma licitação que vingou através do próprio tribunal, Ministério Público, mas que a gestão anulou e nós tivemos que fazer um novo termo de referência. Esse termo de referência já existia desde o início da gestão, né, dessa atual gestão, mas a gente teve que adequar, porque o prefeito ele anunciou a muralha digital na cidade, né, que os que são daqui, né, devem ter ouvido e visto na mídia, mas para os que são de fora, a ideia é a questão da segurança, em primeiro lugar, segurança pública, mas também a questão da segurança do trânsito. É poder aumentar o número de câmeras na cidade, fazer o reconhecimento facial onde a gente puder fazer, principalmente nos próprios públicos, a gente sabe que existe uma lei sobre isso, e integrar a fiscalização eletrônica dentro da muralha digital, para que a gente possa, então, ter uma gama maior e atentar, principalmente com relação à questão de roubos de veículos e, enfim, de tudo que acontece na questão da segurança pública mesmo, a gente tentar melhorar na cidade. Acho que não só Curitiba, né? O Brasil todo está com problemas realmente na questão da segurança pública e a ideia do prefeito é tentar minimizar essas questões fazendo esse projeto da muralha digital. Então, nós passamos um tempo para adequar realmente o termo de referência da fiscalização eletrônica para que possa, então, integrar com o sistema da muralha digital. E, por isso, ainda não fizemos a licitação, mas ela deve acontecer ainda esse ano, e a gente vai passar de 620 faixas monitoradas para 804, então, a gente vai aumentar um pouco o número de equipamentos e mudar também alguns equipamentos, né, que estão em alguns locais atuais, para que a gente possa atender, principalmente, os binários novos da cidade que foram implantados. Hoje, a gente tem aqui 204 radares fixos, 56 barreiras eletrônicas e 2 radares estáticos. Que a gente faz muita ação de blitz com os radares estáticos. E só para... dessas 56 barreiras eletrônicas aqui, nós temos, eu acho que em torno de 30 que foram adquiridas pelo município já em décadas passadas, e que a gente sempre faz uma licitação para melhorar, para fazer o upgrade dela. Mas são equipamentos próprios do município que a gente não, né, nem tem hoje como se desfazer deles. E elas estão cumprindo o seu papel, principalmente em frente de escolas. Mas, na atual licitação, a gente está prevendo que as outras barreiras que não são do município, que a gente possa transformá-las todas em radares. Toda a fiscalização eletrônica vai ser com equipamento do tipo radar, porque eu acho que a gente já desmistificou aquela questão de que o radar ele autua 60 km por hora, a barreira 40. A gente já desmistificou isso porque nada tem a ver, na verdade, o equipamento é um só, e a gente pretende colocar, como já temos implantado na cidade, dentro daquela área calma que eu mostrei para vocês, que é aquele perímetro, nós temos 14 radares já implantados e que fiscalizam a velocidade de 40 km por hora. E em alguns cruzamentos com a canaleta do transporte coletivo, nós também já fiscalizamos 40 km por hora. Então, a gente imagina que não desmistificou. Então, nós vamos transformar tudo em radar, até porque fica mais fácil para a gente licitar e mais fácil também para a gestão, enfim, do trânsito, né? Para a gestão do próprio contrato também. E nós vamos transformá-los todos em radares e a fiscalização vai ser dependendo da velocidade regulamentada na via. Aqui a questão dos radares estáticos, só para vocês terem ideia, em julho de 2018, que nós fizemos as ações, nós fizemos, né, um total de infrações 278, mesmo com o radar estático, porque a intenção do radar estático, muitas vezes, até é mais educativa do que fiscalizatória, até porque o agente fica, acho que até tem foto aqui, o agente fica ali no local e fica muito visível, né, é evidente. Mas, mesmo assim, a gente teve 278 infrações só no mês por conta da fiscalização com esses radares estáticos.
E a gente tem intensificado, até porque hoje a gente cobre, de certa forma, os locais que não estão cobertos pela fiscalização fixa, né, pelos equipamentos fixos de velocidade. Aqui é a questão do álcool, mas eu até vou pular um pouquinho, porque já falei para vocês a questão do álcool, né, dos acidentes fatais, aí, que o álcool é realmente uma das principais causas. A questão da balada protegida, justamente em função do álcool, a gente tem uma operação na cidade que a gente faz com os parceiros, faz com a Guarda Municipal, com o BPTran, nos bares da cidade, e a gente chama esse projeto, essa operação de balada protegida, onde eles vão até o local e fazem ações não só educativas, como também de fiscalização. Então, eles usam o etilômetro, eles entregam folders, eles conversam com a população que está nesses bares, e essa operação ela tem surtido bastante efeito na cidade. Eu vi hoje que, no Bom Dia, que está tramitando na Câmara Municipal de Curitiba uma proposição de uma vereadora para que seja proibido o consumo de álcool na cidade de Curitiba das 2 da manhã, a partir das 2 horas da manhã até às 7 horas, se não me engano, acho que é isso, não lembro o intervalo de tempo. Mas porque hoje o que acontece? Os bares fecham às 2 horas da manhã, a maioria dos bares, mas a população fica nas vias, nas ruas, bebendo. Eles levam para o seu consumo depois do fechamento dos bares. E isso tem causado muito transtorno na cidade, tem causado acidentes, e, enfim, é uma proposição que eu não sei também se vai ser votada favorável, se o prefeito depois vai sancionar, mas só para vocês terem conhecimento que ela está correndo aí na cidade. Claro que tem opiniões pró e opiniões contra, né? A gente está com a associação Abrabar, que é contra essa situação, mas a gente vai ver qual vai ser o desenrolar aí da questão. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, os resultados dessa operação da balada protegida, em 2017 foram feitas 49 operações, com 5.325 autos de infração, uma média de 109 autos por operação. É grande, parece pequeno, mas é bem grande. Em 2018, a gente fez até agora 29 operações, mas, pasmem, 3.839 autos, 26 operações. Então, na verdade, aumentou o número de autos, né? Aqui 49 deu 5.000, aqui com 26 a gente já chegou em quase 4.000 autos de infração. Então, aumentou aqui 148 autos por operação. A gente faz as blitz fiscalizatórias dentro do projeto Vida no Trânsito, então, a gente tem aqui a logo, justamente, e a gente tem intensificado muito as blitz fiscalizatórias. Nós temos feito praticamente todas as noites em diferentes pontos da cidade. Eu diria assim que as blitz fiscalizatórias da cidade elas têm sido um sucesso, de certa forma, porque a gente está conseguindo conscientizar a população de maneira geral com relação a essa fiscalização. Porque nas blitz, a gente não só está pegando aquele pessoal, eu diria até mais humilde, ou que tem o seu veículozinho ali, que ele não tem condições de pagar o licenciamento, IPVA, que não paga suas multas, mas a gente está pegando também aquele pessoal que anda de BMW, de Audi A3, de Jaguar, que foram veículos, só para vocês terem ideia, que a gente já guinchou, enfim, dentro dessas ações fiscalizatórias, né? Então, eu acho que elas devem acontecer, a gente tem todo o apoio da gestão do prefeito para que elas aconteçam, para que a gente possa, de certa forma, moralizar essa questão da falta de documentação ou da falta de pagamento dos licenciamentos, do IPVA, que acontece na cidade. Aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente faz essas ações, sempre a CETRAN, né, os agentes da CETRAN, com a Guarda Municipal e, muitas vezes, com o BPTran também. Mas, algumas vezes, o BPTran não faz. E, em alguns locais também, quando é na linha verde, por exemplo, que ainda é considerado uma rodovia, a gente faz com a PRF, que nos ajuda, principalmente. Aqui, então, um relatório geral, né, da operação. É uma operação, só para vocês terem ideia, na rua Anne Frank,
com a PRF, ela foi feita, porque é lá na linha verde, que ainda é 476, um efetivo de 42 pessoas, né, entre Guarda Municipal, agentes de trânsito e a PRF. Foram abordados 153 veículos, sendo esse aqui foi com foco em motocicleta, por isso que está assim, 145 motocicletas e 8 automóveis. Foram removidos 28 motocicletas e 2 automóveis e 100 condutores autuados. E dentro dessas, né, dessa questão de gravidade, na gravíssima, grave, média e leve. E foram feitos 38 etilômetros, nesse caso nenhum foi autuado. Documentos recolhidos, 14 certificados de registro de licenciamento de veículos. Tá? Aqui uma outra, foi feita também lá junto com a PRF, na Mascarenhas e Moraes, já é um outro ponto da linha verde, que ainda, né, não está como linha verde. Aqui também, dentro dessas condições, ó, veículos abordados, 121 autuações, 42 exames etilômetros, sendo que, nesse caso aqui, 3 foram autuados. Só para vocês terem ideia, foram removidos 19 motos, 12 carros e 1 reboque. Tá? Então, a gente tem, aqui aconteceu ontem à noite, nós recolhemos um caminhão, que estava totalmente irregular também na cidade. Porque nós temos 5 guinchos, um deles é principalmente para veículos pesados, ônibus, caminhões e caçambas, porque nós também fiscalizamos aquelas caçambas da construção civil, né, para entulho da construção civil. Tanto quando elas estão paradas em locais proibidos, né, colocadas em locais proibidos, porque elas têm que ter uma autorização da CETRAN para serem colocadas na via pública, como também de forma irregular ou que não estejam autorizadas, enfim, elas são recolhidas também. Irregularidades com documentação, como eu falei para vocês aqui, ó, desrespeito à sinalização era o maior, depois aquela evitabilidade, né, a questão da preferência, mas a habilitação também é muito grande, a questão da conduta, né, a gente vê que muitos envolvidos em acidentes estão com problemas na sua habilitação. Então, por isso, na intensificação dessa fiscalização e das blitz. Aqui, para vocês terem uma ideia, então, nas abordagens realizadas de maio de 2018, que foi quando a gente intensificou, fazendo praticamente todos os dias, a agosto, das 1.385 autuações realizadas, 68% dizem respeito a alguma irregularidade relativa à documentação, que é o condutor não habilitado, a CNH cassada ou veículo sem licenciamento. Então, a grande maioria que foi recolhido de veículos é em função disso. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, das infrações por enquadramentos, né, conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, é o maior, né, maior índice. Sem possuir CNH ou permissão para dirigir, conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório, né, assim, dirigir veículo com validade de CNH vencida há mais de 30 dias, porque a gente sabe que até 30 dias é considerado ainda, né? Com o CNH ou com o PPD com suspensão do direito de dirigir e permitir posse e condução do veículo a pessoas sem CNH ou sem o PPD. Na verdade, a gente sabe que tem bairros da cidade de Curitiba que, se nós formos fazer blitz lá, e está no nosso pacote de blitz futura, a gente está numa época um ano, e uma época meio difícil também, vocês sabem por quê, um ano eleitoral, e às vezes, muitas vezes, complica para algumas ações, a gente trabalha também, né, no lado político, evidentemente, mas tem bairros da cidade que já foram constatados com crianças de 13 anos dirigindo veículos. Então, isso é bem complicado. A questão relação do usuário motociclista com a documentação, a gente tem muito problema com o usuário motociclista, né? Muitos com relação ao próprio veículo, porque muitas vezes o condutor, a moto não é dele, ele compra financiado em nome do tio, da mãe, da esposa, e aí isso também para nós é um problema, né? A Urbis, com relação aos motofretistas, a Urbis, ela credencia o motofrete, né? E ela faz essa gestão, tanto que nós temos na cidade estacionamentos exclusivos para motofretistas, né? E
E o estar hoje, o estacionamento regulamentado, não é cobrado das motocicletas e nem dos motofretistas, né? Com a ideia do estar eletrônico, a gente vai passar a cobrar também esse estacionamento deles. Então, a gente imagina que a gente possa também, de certa forma, moralizar um pouco mais a questão do estacionamento, porque hoje, apesar de não estar em estacionamento que é só para veículos, onde está escrito que é proibido a motocicleta, a gente tem ainda um índice de infração grande em relação às motos que desrespeitam, né? E que não deveriam, porque elas têm estacionamento próprio. Mas a gente tem muito desrespeito. Aqui, uma blitz, só para vocês terem ideia, que era o foco, era a moto, né? Que também são mais recentes. Aqui, um resumo dessas fiscalizações integradas, que aquele número lá que vocês viram lá atrás, já aumentou, até porque acho que aqui a Carol, que fez essa apresentação, ela já colocou o total que a gente tem visto até agora, até bem recente, né? E é isso, gente. Então, assim, só para explicar para vocês o que Curitiba está fazendo com o projeto Vida no Trânsito. A intenção realmente é aumentar a segurança, né? A gente sabe que não só com as blitz fiscalizatórias, mas com ações de engenharia, com ações de educação. O projeto Vida no Trânsito, na verdade, ele vai até 2020, mas foi publicado agora uma recente resolução, eu não sei se vocês têm conhecimento, é a resolução 740 do CONTRAN, onde o CONTRAN está criando um projeto, na verdade, que é para que os municípios façam também a década 2018 a 2028 para redução também das mortes e dos acidentes de trânsito. E, na verdade, seria uma continuação do projeto, mas é uma forma do Brasil, enfim, se integrar. Seriam ações que os conselhos estaduais de trânsito vão ter que cobrar dos municípios, né, o Contradif, lá do Distrito Federal, e a PRF dentro das rodovias. Então, a gente não sabe ainda, é muito recente essa resolução, só para vocês, né, terem aí o número, é 740, se quiserem depois acessar o site do Denatran, para ver o que diz a resolução. Provavelmente, nós vamos receber, os municípios que são ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, vamos receber dos conselhos estaduais metas, né, não só as metas, e eles vão nos perguntar quais são os nossos projetos e programas para que essa redução também de 50% até 2028 das mortes e das lesões no trânsito, né? Então, é isso, gente. Não sei se... Obrigada, né? Eu estou aqui à disposição se precisarem fazer alguma pergunta. Isso, eu que agradeço. Uma salva de palmas, por favor, para a Rosângela.